trazer uma forma nova de te direcionar para muitas coisas que talvez você ainda não tenha percebido. E esteja ocorrendo e você ainda não se ligou nisso. Eu quero falar como ser na terra a expressão da palavra de Deus. Que nós somos a expressão da palavra de Deus. Mas como ser isso? Como podermos ser usados por Deus para edificar outras pessoas? Levar esse refrigério de Deus, levar o conhecimento de Deus, da glória de Deus. Precisamos entender algumas coisas muito importantes que nos passa desapercebido nessa vida corrida, nessa vida conturbada, atribulada muitas vezes. Mas uma coisa que eu aprendi é que os tempos de crise, ou os tempos de tribulação, vamos dizer assim, são os tempos de oportunidade para nós. Porque, quer queira ou não, é o tempo em que, muitas vezes, pessoas que não estão buscando a Deus como deveriam buscar, começam a buscar. Pessoas que às vezes estão afastadas ou distanciadas de Deus, começam a se aproximar de Deus. Começam a ver a necessidade de estar andando com Deus e de estar buscando a face de Deus e o conhecimento de Deus. E muitas vezes nós somos assim. Enquanto estamos na nossa rotina e parece aparentemente tudo está bem, nós, muitos, né, não todos, mas muitos, começam a se distanciar. Começam a se desapegar de Deus. Mas de repente vem uma crise. Deus mesmo manda uma tribulação. A palavra diz isso. Que Deus vai enviar uma tribulação em toda a terra, diz lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 10, e que vai abranger toda a terra. Mas diz lá que ele vai guardar aqueles que são dele. Aqueles que são dele, Deus vai guardar e vai livrar da própria tribulação. Mas eu entendo que esse momento que estamos vivendo é um momento de grande oportunidade para muita gente. Porque eu creio que é o tempo onde Deus vai manifestar muitas revelações dele na terra. Temos dito sobre tempos novos, né? Isso tem sido dito, a partir de novembro começou a se dizer isso, sobre tempos novos, sobre mananciais de águas no deserto, rios no ermos, que Deus fala para nós não considerarmos as coisas antigas, nem as passadas, porque ele diz que está fazendo uma coisa nova, e ainda nos pergunta, será que vocês não percebem que eu estou fazendo algo novo? Ele diz para deixar de lado o que é velho, arrancar de nós o que é velho, para poder receber o que é novo. E Deus tem falado muito a respeito disso, e também uma coisa muito importante que Deus tem falado, Deus está levantando uma nova igreja. Ele está criando uma nova igreja, porque Deus pode fazer isso, ele é Deus. É segundo a multiforme sabedoria de Deus. Tem muitas coisas que Deus faz e muitas pessoas não entendem. E tudo que Deus faz, porque ele te ama. Ainda que ele realmente esteja criando uma nova igreja, ele está mesmo criando uma nova igreja, isso é por tua causa. Porque a ideia de Deus, ou o desejo de Deus, que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, é que todos os homens sejam salvos. Deus quer salvar. Deus continua querendo salvar. Mesmo depois de 2000 anos que Jesus veio, o pensamento de Deus continua o mesmo, porque diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Mas para nós começarmos a compreender isso que eu quero dizer para vocês, como ser a expressão da palavra de Deus na terra, nós precisamos ir no começo, Gênesis. E Gênesis significa o ponto de partida, os começos, os inícios, a raiz por onde Deus criou todas as coisas. Quando você ouve falar de genética, você está ouvindo falar uma coisa de Deus. Deus criou a genética. Ele criou genes, ou gene. Deus tem um começo de partida, um princípio. Deus tem, melhor dizendo, um ponto de partida. E por isso que nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz lá, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 3, que ele emitiu a primeira palavra para criar as coisas. Através do verbo. O verbo é a palavra. Como diz lá em João capítulo 1, versículos 1 a 3, diz que o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
E todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito, que é a palavra. Sem a palavra, sem o verbo, que é Cristo, Deus não poderia ter feito nada do que ele fez. Mas foi por meio da palavra. O Espírito Santo estava gestando, melhor dizendo, e de repente Deus solta a primeira palavra, haja luz, e diz que houve luz. E Deus ali foi criando pelo poder da palavra, amém? E no final de cada etapa dizia assim, e assim se fez, e assim foi. Versículo 7, quando começa a criação, diz, e assim foi. Ele vai dizendo, haja sementes, haja relva, haja árvores frutíferas, haja animais selvagens, haja o gado, e foi se criando, haja os luminares para sinais, etc e tal, a lua, as estrelas no firmamento, haja o firmamento antes, as águas, haja separação entre as águas que estão embaixo, as águas que estão em cima, e essa é uma outra história que qualquer hora eu vou explicar para vocês, o que são as águas que estão em cima, ainda tem águas em cima no firmamento, e cada etapa, como eu estava dizendo, Deus vai dizendo, e assim foi, e assim se fez. Então haja os seres viventes, ou produz as águas, os seres viventes das águas, os peixes, as baleias e os monstros marinhos, né, sei lá. E assim foi acontecendo. Só que ele chegou num ponto, no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, diz assim, aí muda a história, e Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí não foi, haja o homem. Deus não falou isso, e não foi assim. Quando chegou em nós, Deus, vamos fazê-lo. A nossa imagem. Por que Deus disse a nós? Porque tem a trindade em questão, Pai, Filho e Espírito Santo. Então façamos o homem a nossa imagem. E Deus fez, e aí em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 5 ou 6, Deus vai mostrando como é que ele fez a coisa, e do pó da terra ele começou a fazer o homem. Ele já tinha idealizado nos seus pensamentos, aí ele pôs em prática. Começou a fazer o homem, e no final de tudo diz que ele dá o fôlego de vida no homem, sopra nas suas narinas. Quando diz isso na palavra, ele está falando a respeito de espírito. A nossa respiração, existe uma respiração normal, Deus deu a respiração, hein? Não é? Fala lá em Gênesis capítulo 3, Deus deu a respiração. Deus criou. De um homem ele fez todas as nações, ele fez todos os outros. Mas quando chegou a parte espiritual, Deus sopra nas narinas. O fôlego de vida, que é o espírito. Deus dá algo dele, particularmente, pessoalmente dele, já que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em todos os homens da terra, em todas as pessoas da terra, tem lá traços de Deus dentro dele. Amém? Ainda que ele não tenha sido salvo, mas há traços de Deus dentro do homem. Porque assim Deus fez. Mas a gente sabe que aconteceu uma coisa. O homem resolveu andar por ele mesmo. E foi lá comer daquele fruto que Deus falou, que não era bom ele ir lá, que ele falou, não come desse fruto, porque o dia em que comerdes, certamente morrerás. E de fato, o espírito do homem, o fôlego que Deus tinha colocado dentro do homem, o espírito, morreu, sucumbiu. Agora, Deus é tão perfeito, Deus é tão tremendo, que ele não é um ser totalitário, que ele não é um ser impositivo, ele não é um ditador, ele não nos criou como robôs. Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio para o homem. Deus é tão tremendo que ele estava dizendo para o homem, olha, você tem opção para andar comigo. Se você quiser, você pode andar comigo. Se você não quiser, você também pode não andar comigo. Você entendeu? Você está entendendo como é Deus? Porque jamais Deus poderia ser um ditador, ou nos fazer como robôs. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer... Não, eu te dou a livre escolha. Você pode escolher andar comigo ou não. Mas nós sabemos que andar fora de Deus, há uma mortificação no espírito. O espírito ficou mortificado. Mas Deus, no seu grande, infinito amor, quer dar um jeito nisso. Ele arranja esse problema. Quer dizer, o homem mesmo foi culpado dele ter andado fora de Deus. Eu não quero, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero mais andar contigo.
Não me interessa mais andar contigo. Não quero mais. Eu quero andar por mim mesmo. Então, a partir daquele momento, o espírito do homem ficou petrificado. Se tornou pedra. Porque um homem sem o entendimento, ou sem a presença de Deus, o homem que está fora de Deus, o coração dele é de pedra. Precisa ser transformado, precisa haver uma mudança. Para que ele volte a Deus ou se reconcilie com Deus. A gente sabe que Deus fez isso por meio de Jesus. Então Deus fez todo um trabalho na eternidade para que no momento preciso ele enviasse o Filho. E na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, nascido de mulher sob a lei, para resgatar todos os que estavam debaixo da lei. Olha, Deus estava trazendo uma solução, e uma solução eterna. Eterna, não passageira, não temporal. Como muitas vezes, muitos de nós buscamos apenas uma solução temporal. Mas a solução definitiva na tua vida está em Cristo Jesus. Ali está a solução definitiva. Ali está algo, a presença de Deus pode solucionar qualquer coisa. Mesmo que aos vistas dos homens seja insolúvel, para Deus é solúvel. Para Deus tem solução. Amém, amados? Mas no decorrer de tudo isso, Deus falou que ia fazer algo. Ezequiel, pode pôr, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Aleluia! Amém, amados? Amém. Então Deus quer falar contigo. Glória a Deus. Isso que está dito aí, que nós vamos ler, não está só em Ezequiel. Deus fala através de Jeremias também, de Isaías também. Amém, amados? Ok, porque Deus sempre vai confirmando as coisas que ele vai fazer. O poder profético reside nisso. Deus não fala com um só. Porque hoje, todos os que querem o Espírito Santo, se pedir a Deus, Deus dá. Amém? Ele é bom, ele é tão bom que ele dá até o Espírito Santo. Não é tremendo? Dar-vos-ei um coração novo. Dar-vos-ei. Porei dentro de vós. O que ele fala, porei dentro de vós espírito novo. Ó, o coração ficou de pedra, mas tudo bem, eu vou dar um jeito nisso, hein? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ele está falando de uma transformação. Eu vou tirar o que é velho, o que te jogou para longe de mim, vou te trazer para perto de mim, vou te trazer em mim de novo, mudando a história, começar no teu coração. Eu vou tirar o que é pedra e vou pôr um espírito novo. O espírito morreu, o espírito foi mortificado, porque saiu fora de mim, se distanciou de mim, mas eu vou resolver a parada, vou te dar um espírito novo, vou fazer uma obra que você desconhece, mas eu sou Deus e eu vou fazer isso. Uau! Deus estava resolvendo o problema. Agora, presta atenção, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Deus é o Deus que ordena as coisas direitinho. Há uma harmonia perfeita em Deus. E o que Deus faz é de uma maneira organizada. Porque Deus diz aí nesse versículo que ele vai pôr o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Mas para ele colocar o Espírito Santo, ele tem que mudar o seu coração. Ele tem que te dar um espírito novo, tanto é que espírito novo, no versículo anterior, está em minúsculo, que ele está se referindo ao espírito do homem. Amém? Está entendendo? Põe lá de novo no 26. Ah, tá, ok. Dar-vos-ei um coração novo e porém dentro de vós espírito minúsculo. Mas, ó, depois que eu pôr um espírito novo, eu transformar a sua mente, fazer uma metanoia, uma transformação na sua mente, aí sim eu vou te dar algo novo. E aí no 27, aí eu porei o meu Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus. Deus não pode pôr o Espírito Santo em algo velho. E Jesus falou muito bem sobre isso, falando uma parábola sobre os odres. O vinho novo é em odre novo. Porque se colocar o vinho novo em odre velho, o odre se arrebenta.
explode. Por isso, uma das coisas que o Espírito Santo veio fazer é nos guiar em toda a verdade. Jesus falou sobre isso em João capítulo 16, a partir do versículo 8, ele vai falando sobre o Espírito Santo, e ele vai falando que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, e revelaria coisas, e falaria coisas que ele não podia falar ainda, porque o homem não estava pronto, não tinha ainda o Espírito Santo dentro daqueles discípulos. Ele falou, não posso falar, porque vocês não suportarão. Vós não suportareis. Mas quando vier o Espírito Santo, aí sim, vocês vão saber de muitas coisas que eu não posso falar agora. Não é tremendo isso? Por isso que é o seguinte, mas Deus não poderia revelar tudo já? Eu vou falar sobre isso rapidamente daqui a pouco. Deus não poderia falar tudo já? Poderia revelar toda a glória do céu? Não poderia revelar todo o ser dele para nós? Não! Ele faz isso, nós morremos, nós explodimos. Porque nós não estamos preparados para receber tudo, mesmo tendo o Espírito Santo, hein? Deus vai revelando conforme você busca, conforme você se aproxima dele, conforme você o ama, conforme você quer, conforme você se apaixona, conforme você fica desesperado por ele e vai buscando, Deus vai te dando conhecimento. Deus não dá tudo de uma vez, porque ele tem um cuidado, é zelo por você. Amém, amados? É isso, Deus faz assim. E aí, Deus envia Jesus. E começa a mudar o curso da história. Ele começa a falar a palavra do céu. Coisas que ninguém tinha ouvido ainda. Eles conheciam de lei, eles conheciam os rolos proféticos, os profetas da antiga aliança, e de tudo que ia acontecer quando viesse o Messias, e tudo que ia se cumprir nele. Eles conheciam os próprios rabinos, os próprios mestres, os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas. Eles conheciam a fundo isso. E mesmo conhecendo a fundo, eles rejeitaram o verdadeiro. Mesmo. Sabe por que eles rejeitaram? Orgulho. Eu vou chegar nesse ponto. Orgulho. Eles não admitiam que Jesus, aquele carpinteiro, filho de carpinteiro, pudesse ser o Messias. Mas ele operava os sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. Os milagres, coisas que só o Messias poderia operar, e ele operou. A palavra que as multidões falavam, este fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Eles estavam dizendo, a multidão estava dizendo, eu não quero ouvir o que eles têm a dizer, esses fariseus. Eu quero ouvi-lo, eu quero ouvir Jesus. E por isso foi se ajuntando uma multidão em torno de Jesus, por onde ele ia, vinha uma multidão, e ele curava, ele ministrava a palavra, e eles ficavam apaixonados, eles queriam seguir Jesus. Mas eles mesmos, uma grande parte dessa multidão também o rejeitou. Porque esperavam por uma outra coisa, um ser todo em carruagem, com um séquito de seguidores. Eles também começaram a pensar dessa forma, o mesmo que os fariseus pensavam. Orgulho. Eles não queriam a mudança interiormente. Mas aí, cumpriu-se o dia de Pentecostes, Deus começou a mudar tudo. Começou a tirar o coração de pedra e começou a dar o Espírito novo. Aleluia, para colocar lá o Espírito Santo. Por isso que eu tenho procurado falar que o poder do Evangelho é para o humilde de espírito. Aquele que quis a sua transformação. Porque é uma coisa instantânea que Deus faz. Conforme o homem quebranta o coração, Deus dá o arrependimento e instantaneamente ele muda o espírito. Ele põe o espírito novo. E aí ele pode pôr o Espírito Santo. Amém? Abre em Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus falou a primeira vez diante de um rolo profético. Porque até então Jesus já pregava, já ia na sinagoga, já operava sinais, já operava curas, milagres, etc e tal, mas ainda não tinha sido proclamado de que ele era o Messias. Isso ia ser através de um livro profético, de um rolo profético que iam dar para Jesus ler. Então Jesus não foi lá e falou, eu quero ler hoje, não. Ele ficou sentadinho, bonitinho. De repente, isso foi uma coisa do Espírito, o chefe da sinagoga, ou o sacerdote, chamou Jesus. Você aí. Porque lá ele estava na terra dele ainda.
Ele era conhecido. Vem aqui, Jesus, então leia aqui o rolo profético. E aí ele leu Lucas 4,18, ok. E ele diz, ele olha o rolo profético e os olhos dele vão onde está escrito isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí você pode pensar o seguinte, só os pobres? Mas ele está dizendo os pobres de espírito. Os pobres de espírito, se você for na tradução original do hebraico, significa humilde de espírito. Diga humilde de espírito. Porque aquele que não é humilde de espírito não aceita o evangelho. Você sabe muito bem o que eu estou falando, como é duro muitas pessoas se converterem. Por causa dos seus próprios raciocínios. Por causa da sua própria sabedoria humana. Por causa de tudo aquilo que ele tinha aprendido antes, e que ele considerava que era certo. Mas é o orgulho do homem, porque ele estava afastado de Deus. Então ele precisava do Espírito novo. Espírito novo para aquele que quer a transformação. Porque, você veja bem, como é que é a pessoa que não crê em nada? Como é que é chamado? Ateu. Você já pregou a palavra para algum ateu? Você viu que dificuldade? Não acredita em nada. Mas se você vai, de repente, levando ele a alguns pontos pelo Espírito, de repente ele fica sem resposta. A mesma coisa o espírita ou o kardecista. Quando você, porque eles também têm um evangelho, mas a forma deles. Tem o evangelho segundo Allan Kardec, né? Que na realidade não se chamava Allan Kardec, é Denisard. Por aí você vê. Bom, aí eles inventam moda que aquilo significa reencarnação. Está vendo? Elias reencarnou em João, eles falam isso. Mas eles não entendem que é a mesma unção, que é coisa espiritual, não é que reencarnou. E aí eles vão inventando moda, e são difíceis, muito difícil. Como muitos católicos romanos que são tão cheios de dogmas. É difícil você tirar aqueles dogmas lá de dentro, porque eles se julgam sabedores, os conhecedores. Está entendendo? Então isso significa orgulhoso, orgulho, soberba. E é difícil entrar no evangelho. Por isso que diz lá, o evangelho do céu, diga o evangelho do céu, que não é da terra, é para os humildes de espírito. É, aqueles que aceitam, que querem. Porque aqueles que querem, por isso que muitas vezes a pessoa chega numa situação tal, que o último caminho que ele vai buscar é Jesus. E aí ele começa a se humilhar. Porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo oportuno ele o exaltará. Mas aquele que se exalta, Deus o humilhará. Deus é Deus, amém? Ele te ama, mas espera um pouquinho. O coração do homem precisa se abrir para isso. Para receber as coisas lá do alto. Amém, amados? Ok. Então vamos lá, e ele vai falando, para evangelizar os pobres, o Espírito enviou-me, para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ok, veja bem uma coisa, quando ele fala das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, ali até explica melhor, porque dos tais é o reino de Deus. E ele fala em outra passagem, quando os discípulos queriam tocar fora as crianças, ele dá uma bronca nos discípulos, diz assim, deixe vir a mim os pequeninos, não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. E aí ele fala, quem não tiver coração como de criança, não entra no reino. Quem não tiver o espírito humilde, é isso que ele quer dizer, não entra no reino. Uau! Põe a mão aqui, aqui assim, aqui assim. Diga, eu preciso ser humilde de espírito. E arrancar o que é velho, que não presta. O que faz parte do orgulho do homem. Para que eu tenha o conhecimento da glória de Deus. Agora, amados, eu quero dizer uma coisa relacionada à mesma. Pedro, ele diz uma coisa muito tremenda. Pedro tinha andado com Jesus. Pedro era um homem conhecedor de muitas coisas. Você sabe como ele pregou no dia de Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo dentro deles. Você sabe a
maneira como ele pregou o evangelho, com propriedade, com revelação, cheio de fato, como ele estava, do Espírito Santo, ousado, intrépido, que jamais você poderia imaginar que um homem como Pedro pudesse pregar o evangelho daquela maneira. Mas ali ele estava sendo totalmente mudado, por causa do Espírito Santo que tinha vindo nele, porque ali de fato ele já estava com o espírito humilde, e então o Espírito Santo entrou, e ele começou a pregar o evangelho do céu, poderosamente. Mas muita gente pensa que Pedro não era humilde, e Pedro era um homem muito humilde. Por que eu estou dizendo isso? Abra agora em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Depois nós vamos ler 16, mas... Seguinte, tem muita gente que vem no culto. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Tocado por Deus. Eu quero ouvir, Deus vai falar, porque Deus vai falar comigo, e eu quero ouvir. Tudo bem, Deus fala sim, amém? Deus fala com o homem, Deus fala com a pessoa quando ela vem no culto. Deus é poderoso para fazer isso, e fala com muitos, amém, amados? Eu quero ser envolvido por Deus, eu quero ser tocado por Deus. E aí, começa a mensagem, e muitos falam assim, quando falam o que eles querem ouvir, presta atenção nisso, quando eles querem, coisas que eles querem ouvir, fala Deus! Quem já ouviu isso? Fala Deus! Aí vem uma coisa, uma palavra que está confrontando ele. Cala Deus. Cala Deus. É assim. É assim. Não é um espírito humilde. Porque ele está dizendo, fala aí com o meu irmão. Comigo não, você não está falando. Fala com ele mesmo. Fala com ele. Aí vem a palavra que está falando com o cara que está falando isso. Cala Deus, não sou eu não. Isso não é comigo não. Você conhece alguém assim. Ou você tenha conhecido, ou conheceu alguém assim. Não é verdade? Amado. E você ser a expressão da palavra de Deus não é só uma vez por semana quando você vem no culto. Você precisa ler. Você precisa querer. Você precisa buscar. Não, mas eu vou no culto domingo e está tudo certo. Não. Tudo bem, Deus pode até te tocar, pode até te curar, porque Deus quer curar, amém? Deus quer libertar, e eu declaro cura em quem estiver enfermo aí, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar depois para quem estiver enfermo, e Deus vai fazer a obra, eu creio nisso, porque Ele faz mesmo. Deus, o poder dele é demonstrativo. Amém, amados? Mas isso não pode se restringir só você vir no culto de domingo. Você tem uma semana inteira pela frente, e você, sim, você vai ter tempo, se você quiser, de ler, de buscar a palavra. Porque Deus não vai te revelar assim, só porque você quer. Não, nós precisamos investigar, buscar. Antes de nós lermos isso, vai em Provérbios capítulo 25, versículo 2. Aleluia. A glória de Deus é encobrir as coisas, ou um negócio, tem outras traduções. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é tudo investigar em outras traduções. Então vou falar na outra tradução. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é investigar tudo. O que ele está querendo dizer? Não é uma coisa errada os reis quererem investigar tudo. Porque a palavra de Deus, principalmente, e ele está falando realmente concernente às coisas de Deus, a palavra de Deus, porque nós somos os reis. Ele é o rei, Jesus é o rei dos reis, amém? Nós somos príncipes, aqueles que estão em Cristo Jesus é príncipe, nasceu de novo, se tornou filho legítimo de Deus pelo Espírito, porque foi lavado pela água e pelo Espírito. Então ele nasceu de novo, ele é nascido do alto, ele não é nascido mais da terra, ele é nascido do alto, amém? Então ele se tornou um rei, sendo que o maior rei é Jesus, amém, amado? Então, a nossa glória é investigar mesmo, é buscar, porque a palavra está aí para nós buscarmos.
Porque Deus não vai revelar assim, do nada, se nós não escavarmos, nós não buscarmos, nós não lermos. Paulo falou assim, se vocês não lerem, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Ele estava dizendo, vocês precisam, uma necessidade de vocês lerem, para buscar o entendimento. Se nós não lemos, se nós virmos só no culto, para ouvir a palavra, legal, que palavra tremenda, daqui 2 dias você esqueceu. Você vai entrar aí na sua rotina, na sua busca desenfreada, e vai entrar naquele círculo vicioso, e não vai buscar mais, não vai ler mais, não vai investigar mais, para conhecer a glória de Deus. Mas apóstolo, por que Deus encobre? Deus encobre para você buscar, santo Deus, é claro isso. Amém? Deus deixa encoberto para você buscar. E como eu falei, Deus não vai revelar tudo, porque você não suporta. É por etapas. Mas é necessário, para você ser essa expressão da palavra de Deus, é necessário que você busque com espírito humilde. Porque se você disser, eu sei, eu já conheço, nós precisamos aprender uns com os outros, tá? Não é porque, por exemplo, de repente, a pessoa que está querendo falar alguma coisa com você, até da parte de Deus, como muitas vezes ele pode ser convertido depois de você, muito depois de você que não quer ouvir, ele não sabe nada. Ele precisa andar algumas milhas para conhecer a Deus. E às vezes Deus quer usá-lo para te ensinar. Mas o teu orgulho não deixa. Amém? Eu preciso aprender com muitas pessoas. Eu preciso aprender com vocês. Não é só por aquilo que Deus me fala. Deus quer falar muitas vezes comigo através de vocês. E Deus muitas vezes quer falar com vocês através de outras pessoas que se converteram depois. Qual o problema nisso? Para que nós busquemos, então nós precisamos investigar, escavar, como eu estou dizendo aqui. Porque senão, você vai ficar na mesmice, você vai ficar patinando, vai ficar lá no mesmo lugar e nunca vai andar, nunca vai se aprofundar em Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, jamais tocou o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito, o som da profundeza de Deus. Quando você busca, o Espírito Santo vai lá, e o próprio Espírito Santo vai entrar na profundeza de Deus para te trazer à luz coisas que você quer conhecer, o que teu Espírito quer conhecer. Amém, amado? Não é fantástico isso? Deus preparou tudo. Mas muitas vezes este orgulho nos atrapalha. Nos deixa ensimesmados, cheios de nós mesmos. Eu conheço muita gente assim. Às vezes até nós mesmos. Amém? Amém. Por isso nosso espírito precisa estar sempre humilde. E vamos buscar, não vamos deixar de buscar o que está dito aí. Agora volta lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Veja o que Pedro diz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Mas você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Pedro tinha andado com Jesus. Era uma das três colunas que Deus levantou em Jerusalém. Deus levantou em Jerusalém Pedro, João e Tiago. E Pedro talvez fosse a principal coluna da igreja de Jerusalém. Um homem, por ter andado com Jesus e recebeu o Espírito Santo, nos primeiro que pregou a palavra, dando start da igreja, amém, amados? Amém. Ele não podia não querer saber o que Paulo dizia. Sabe por quê? Paulo se converteu muito depois de Pedro. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era um cara tido como bambambam. Não, eu sei, eu conheço, eu faço, acontece. Antes dele se converter. Paulo era isso. Paulo era isso. Todo poderoso da lei, conheço, faço, e vou perseguir a igreja. Foi buscar cartas lá do sacerdote para perseguir a igreja, para matar alguns cristãos, para surrar, apedrejar, prender. E de repente esse homem se converte. Deus tinha um propósito. Quando Deus tem um propósito, não adianta. Não adianta. Deus vai alcançar, Deus vai fazer. Deus vai preparar o momento certo e preciso para converter essa pessoa. E Paulo se converte.
E de repente Paulo começa a ser guiado pelo Espírito, Paulo se quebranta, Paulo se humilha, ele teve que ir ao pó, literalmente, se humilhar, a ponto de ele dizer assim, tudo aquilo que eu sabia para mim se tornou esterco. Tudo que eu conhecia da lei, tudo erudito, conhecedor, da tribo de Benjamim, fariseu, e pá, ele vai falando, olha, isso eu joguei fora. Isso para mim se tornou lixo pela excelência do conhecimento de Cristo e o poder da sua ressurreição. E de repente Paulo começa a ter muitas revelações de Deus, e ele começa a escrever cartas. Vou chegar aí. Ele começa a escrever cartas para todos os lugares onde ele ia e fundava a igreja. Aí ele ficava, às vezes, um tempo preso. E da própria prisão ele escrevia cartas para essas igrejas. Para Coríntios, para Tessalônica, para Gálatas, para Filemon, para Tessalônica. E ele escrevendo as cartas para todos os lugares que ele fundava as igrejas. Ele escrevia sempre. E o que aconteceu aí com Pedro? Quando Pedro ia nos lugares onde Paulo tinha estado, ele chegava lá, olha, eu tenho algumas cartas de Jerusalém. Você tem cartas de Paulo aí? Tenho cartas de Paulo, vamos trocar. Eu quero saber o que esse homem fala. Esse homem sabe o que fala, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu quero saber o que este homem tem dito. Pedro, humilde. Amados, este é o obreiro dos últimos tempos. Como Pedro, humilde, ele queria saber o que Paulo falava. E ele diz, olha, segundo a sabedoria que foi dada, olha, é isso mesmo, como o nosso irmão Paulo escreveu. Versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, em trocais, tudo bem, falando disso, tem pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ele está dizendo, não, ele falou coisa certa, coisas, até pontos que é difícil entender, mas são reais, são verdadeiras, eu quero conhecer isso. Ele estava dizendo assim, como se estivesse dizendo, isso vai me edificar. Uau, eu quero. Dê um aplauso a Jesus, pela vida de Pedro. Não é tremendo isso, amado? Não é tremendo? Qual o problema de nós perguntarmos, de nós querermos saber, de nós sermos humildes? O que mata o homem é o seu orgulho, é a sua soberba. Isso mata o homem. Isso leva para fora do conhecimento de Deus. Por isso que tem muitas coisas esquisitas hoje, por isso que Deus estava levantando uma nova igreja. Me desculpe, mas Deus está fazendo isso mesmo. Se Ele formou um espírito novo, ou deu um espírito novo ao homem, ele também pode levantar uma nova igreja, é isso que ele está fazendo. Ele, eis que cria uma nova coisa. Quando ele fala isso, lá em Isaías 43, 18, 19, ele está dizendo, eu crio uma nova igreja e pronto. Segundo a minha sabedoria, e essa igreja vai ser com os trabalhadores da 10ª hora do último tempo, que vão ser humildes. Aleluia! Glória a Deus! Apocalipse 1:3. Vamos ler mais 2 versículos. Bem-aventurados aqueles que leem. Alô? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Como é que você vai guardar as coisas que tem nelas escritas se você não lê? Ah, não tenho tempo para isso. Amados, isso é o mais relevante que existe. Isso é o primordial. Isso é a coisa mais importante, é você ler a palavra e pedir ao Espírito Santo, Senhor, me ensina, me leva ao conhecimento da tua glória, eu vou ler aqui. Eu quero saber. Toma um tempo do seu dia para que você tenha um coração sábio. É isso que diz lá em Salmo 92:10, 92:12. Senhor, ensina-me a contar os dias. Ou seja, eu quero resgatar os dias que eu tenho aqui na terra para ti, Senhor, para que eu encontre um coração sábio. Amém, amados? Oh, meu Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, 13.
Não. 18. Não, peraí, tem uma coisa errada. Volta lá. 1 Timóteo. Ah, ok. Tá. Daí mesmo. É que eu fiz confusão aqui. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Que leitura? Leitura das Escrituras, das próprias cartas que ele enviava, que ele enviou cartas, 2 cartas a Timóteo, poderosas. Aplica-te à leitura até eu chegar aí, à exortação, ao ensino. Como é que nós estamos querendo aprender se nós não lermos? Agora eu quero encerrar nossa conversa aqui. Você quer ser a expressão da palavra de Deus na terra? Levanta a mão se você quer. Você quer? Você quer poder ter conteúdo de Deus em você para poder dar direção para as pessoas? Para poder convidá-las a Cristo? Para poder você dizer o que é o poder de Deus, o que é a glória de Deus, o que é o conhecimento da glória de Deus? Lógico que você quer. Isso é uma coisa que está inerente no teu espírito, amados. Aleluia! Jesus, ele não é o nosso maior exemplo? Você acha que ele não foi para a escola? Você acha que ele não foi aprender nas sinagogas? Você acha que ele não foi ler as Escrituras? Ah, mas ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Mas a palavra diz que ele esvaziou-se. Alô? Ele esvaziou-se. Para poder se encher do conhecimento da glória de Deus como homem. E ele foi estudar. Ele foi nas sinagogas. Ele foi aprender com alguns mestres da época. Então ele sentava lá, ele queria ouvir. E ele também lia as Escrituras. Ele lia muitas coisas, as histórias da época. Porque ele tinha se esvaziado, então ele precisa se encher, já que ele tinha se esvaziado. Jesus foi. Ele se tornou obediente em função disso. Ele esvaziou, se tornou servo, homem. Achado em forma de homem, humilhou-se. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Amados, porque se você não se esvaziar do orgulho, do conhecimento terreno, da sabedoria terrena, que é animal, que é diabólica, diz lá, peraí. Às vezes você pensa que eu estou falando abobrinha. Não, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Está aqui, ué. Versículo 13. Até o 17. Pode pular. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Ok, 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Em outras traduções diz diabólica, é a mesma coisa. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso vem do orgulho do homem. Isso que está dito aí. 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. Olha que tremendo. Tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa sabedoria de Deus. Então, feche os seus olhos. Amados, pensa nisso. Jesus, o nosso maior exemplo, ele se humilhou para poder aprender do próprio Pai. Ele foi orar, ele foi jejuar. Ele foi buscar. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo aquilo que nós achamos que é certo. Aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer. Porque quantas vezes estamos vazios do conhecimento de Deus e cheios de nós mesmos.
cheios do nosso próprio entendimento. E não podemos ser a expressão da palavra de Deus, entenda. É um caminhar, é um processo de Deus. Amados, é isso que vai te curar plenamente. É isso que vai te deixar o sábio de Deus. É por aí que você vai receber a sabedoria do alto. Amados, Jesus ele não nasceu pronto para... Ele foi aprender. Olha o que diz a palavra a respeito de Jesus. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Amados, de fato, eu quero ver a glória de Deus estampada no seu rosto, na sua face. Eu quero ver o conhecimento de Deus estampado no teu ser, no teu caminhar, no teu andar, no teu agir, nas tuas gentilezas, na tua bondade, na tua longanimidade. Porque quando nos humilhamos diante de Deus, nós nos tornamos bondosos, amorosos, nos tornamos cheios do conhecimento lá do alto. Sem precisar dizer que nós sabemos. Porque tem pessoas que querem dizer que sabe. Amados, você não precisa dizer. Deus sabe, amém? Deus sabe, Ele te conhece. Ele conhece o teu coração, melhor do que você mesmo. O que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Olha, até na questão da oferta. Você não precisa tocar tambores, rufar tambores, porque deu uma oferta mais ou menos. Não, Deus sabe. É Ele que vai te prosperar. Agora entenda, por isso que diz, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando Deus diz assim, me busque. Busque conhecimento lá do alto. Ore pelas pessoas. Ore para que meu reino seja manifesto, e aí eu vou cuidar de você. Amados, a nossa oração é egoísta. Até a nossa oração é egoísta, quando nós só pedimos para nós. Senhor, me dá aquele carro, me dá aquela casa, me dá não sei o que, me dá não sei o que lá, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. Enquanto a nossa oração deveria ser o seguinte: Senhor, abençoa essa terra. Abençoa o meu irmão lá. Cuida daqueles pastores, daqueles missionários que estão lá, em lugares ermos, em lugares distantes, em lugares inóspitos. Muitas vezes eles estão pregando lá nesses lugares, e às vezes eles estão até sem comida. Senhor, abençoa eles. Senhor, salva aquela nação. Senhor, liberta a Venezuela, cura a Venezuela, resgata aquela nação daquela ditadura diabólica. Faz algo lá, sustenta os meus irmãos que estão lá, pagando preço para alimentar os outros, Senhor. Amados, começa a orar assim, você vai ver que muda a tua ótica, e Deus começa a te conduzir, Deus começa a tratar das coisas que você precisa aqui. Quando fala de buscar primeiramente o reino de Deus, é até na oração, começando pela oração. Amém? Receba o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim. Olha para mim aqui. Eu preciso de você. Amém? Eu não pode ser que não preciso. Senão eu vou ser hipócrita. Senão eu vou ser orgulhoso. Eu preciso que você dê a mão para mim. No sentido de andar junto. Eu posso aprender com você muitas coisas. Assim, eu creio que você precisa de mim também, para poder, muitas vezes, ter um conselho, uma direção, uma palavra de sabedoria do alto, que muitas vezes esteja precisando. Preciso que você ore por mim, você ore por nós. Amém? Nós estamos falando da mudança, né? Amados, eu não posso fazer sozinho. Eu tenho visto muitos lugares. Tudo bem, tem um lugar lá que a pessoa está, que é um lugar que muitos daqui foram, já está querendo dar 1 ano de carência. 1 ano. Mas, por quê? Porque tem que fazer uma reforma lá violenta. Amados, juntos, nós somos um problema para o diabo. Amém? Mas divididos, nós somos presa de Satanás. Aí o diabo vem e faz uma ruaça.
Mas quando o diabo vê que nós estamos em unidade, em comunhão, porque somos humildes de espírito, ficou um problema para ele. E aí nós podemos fazer qualquer coisa. Desde que tenha uma direção de Deus, nós podemos fazer. Nós podemos vencer qualquer etapa da nossa vida, qualquer desafio, qualquer problema. Nós podemos encarar qualquer circunstância, se estamos juntos, uns dependendo dos outros. Eu encarreguei o pastor Celso. Essa mensagem não foi por causa disso, é que veio isso que eu estou falando, veio agora, tá? Carregamos o pastor Celso como da comissão da mudança. Eu não sei se alguém o procurou. Ele não me falou nada, mas será que alguém o procurou? Falou, não, eu estou junto. Eu quero participar dessa mudança. Tudo bem, tem um ou outro aí já encaixotando as coisas. É uma ação profética, tá? Então é isso. Nós realmente queremos mudar, nós vamos precisar mudar, porque temos orado há algum tempo por isso. Temos buscado o avivamento. Você sabe que muitas pessoas têm recebido curas aí, milagres de Deus. Deus libertando pessoas de metástase, que é câncer generalizado. Deus libertando pessoas de coisas terríveis, de doenças terríveis, de diabetes e tantas coisas, que consideradas doenças incuráveis. Porque Deus está sinalizando que Ele quer fazer coisas grandes. Nós precisamos ser humildes. Amém, amados? Porque juntos a unção é maior, o poder de Deus é maior, a glória de Deus é maior. Deus não quer falar contigo só no culto. Deus quer falar contigo quando você está lendo, você está se humilhando lá, Senhor, eu preciso de Ti, me ensina. Ou busca um irmão, olha, eu quero dizer isso, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Amém, amados?